estar aqui com vocês mais uma vez. Na noite de hoje, nós vamos tratar das questões relacionadas à LDB. Como todos sabem, é uma temática bastante recorrente em todos os concursos que nós temos para a contratação de professores, sejam eles concursos para efetivação ou mesmo os processos seletivos para a contratação de professores em caráter temporário, tá? Algumas coisas são bem importantes de serem ditas em relação a essa aula de hoje. A primeira delas é de que existe um vasto material a respeito da LDB, né? A lei em si é uma lei bastante extensa, ela tem muitos artigos, né? Porque justamente ela rege toda a educação nacional. O que eu hoje vou trazer para vocês aqui é um pouco assim, um panorama do que aborda a LDB, tá? Vocês vão ver que o material é extenso, os slides são muitos. Eu vou, assim que a aula for concluída, encaminhar esses slides para o professor Marlos, para que ele possa disponibilizar a todos que se inscreveram no curso e que quiserem depois revisar, tá, o material. Mas eu considero que é muito importante, como uma metodologia de estudo mesmo, que cada um tenha aí o seu bloquinho, né, de anotações e que vá, então, nesse bloquinho fazendo anotações e acompanhando aquilo conforme eu for trazendo, conforme eu for tratando nessa exposição, tá? Porque o que acontece é que, às vezes, os slides, eles são apenas guias para a nossa fala, o que está colocado nos slides que eu trago para vocês é o que está na legislação, né? Mas é esse entendimento, essa interpretação, esse acréscimo da fala de quem está apresentando, que pode ajudar bastante também vocês nos concursos para os quais vocês estão se preparando, tá? Então, vamos lá, eu vou iniciar agora com uma apresentação, tá? Vez ou outra pode ser que eu interrompa essa apresentação para trazer algumas outras questões para vocês, tá? E eu vou começar, então, compartilhando aqui a minha tela com vocês. Bom, então aqui hoje a gente tem, né, como eu falei, nosso slide de abertura, que é esse material referente à LDB, que é a Lei de Diretrizes e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 93/94 de 96, né, que foi então a nossa última LDB, que ainda está em vigor, passando já por algumas reestruturações, várias, aliás, né, algumas delas ocorridas já esse ano. Então, ela é uma legislação que existe desde 96, que orienta toda a nossa educação, tá? Da educação infantil ao ensino superior, nas suas diferentes modalidades, e que vem se atualizando conforme novas demandas da educação brasileira vão se apresentando. Vocês têm aí o meu contato no Instagram, o @prof.daniela.pederiva, caso haja necessidade de algum esclarecimento, se quiserem me seguir, eu tenho sempre algum material postado lá sobre educação. Bom, o que a gente precisa saber antes da LDB? A LDB, como uma legislação que organiza, que rege, que normatiza, né, toda a educação brasileira, ela vem como decorrência de situações que a antecedem. Então, o primeiro elemento legal que nós temos e que dá essa antecedência à LDB é a Constituição de 88, que é conhecida como a Constituição Cidadã. Nessa Constituição, né, se prevê a fixação de uma nova LDB, porque nós tínhamos uma LDB em vigor, né, as legislações sobre essa regulamentação sobre a educação brasileira, ela existe desde sempre, tá? Nós já passamos por várias LDBs, mas a partir da LDB, da Constituição de 88, a LDB, ela passa, então, né, a ser vista a sua necessidade de reestruturação, de reelaboração. Porque se entende com essa Constituição de 88 que o Brasil está passando por todo um movimento de reestruturação política, econômica, enfim, né? E que, consequentemente, a educação brasileira também, então, precisava dessa reestruturação.
toda a LDB atende aos princípios da Constituição, dessa Constituição conhecida como Constituição Cidadã, que são princípios que trabalham com a valorização do humano, né? Com a construção para a cidadania, com a valorização da democracia, tá? E como à época nós vivíamos sob um regime de organização militar, a legislação que nós tínhamos em vigor, ela também era uma legislação bastante pragmática, autoritária, né, que limitava em muitos aspectos aquilo que era o papel da educação, assim se via na sociedade. Então, a partir de 88, se sinaliza para essa necessidade de atendimento aos princípios dessa educação, dessa Constituição, ou seja, um outro tipo de LDB era necessária, de organização da educação nacional era necessário, e também a ampliação dos recursos para a educação. Então, a partir da Constituição de 88, é que se institui um percentual, que isso depois é repetido lá na LDB, a gente já vai tratar disso daqui a pouquinho, se institui, então, esse percentual para poder fazer, né, prover os recursos e fazer todo o financiamento que a educação nacional precisa, ou precisou para aquele momento de reestruturação. Na Constituição, nós temos o capítulo 3, que trata especificamente da educação, da cultura e do desporto, tá? Na seção 1, trata da educação especificamente, e aí, entre os artigos 205 a 214, a Constituição Nacional vai, então, apresentando aquilo que ela considera ser importante, o que ela considera que deva constar, que deva fazer parte da concepção educativa do país. Em que contexto nós conseguimos a aprovação da LDB? Bom, a Constituição é de 88, tá? E a LDB é aprovada em 96. 9 anos, me parece aí, né? 9 anos após a promulgação da Constituição, ainda que já na promulgação da Constituição, já no texto da Constituição, estivesse prevista a elaboração de uma nova LDB. Tá? Então, nós ficamos 9 anos nesse processo de negociação e de reestruturação do que seria, então, essa nova legislação. Havia um movimento muito forte no âmbito, em âmbito mundial, tá? Que era de alteração de muitas políticas, e a articulação desse movimento das políticas de educação com os preceitos neoliberais, principalmente os do pragmatismo e da relação da educação com o mercado. A gente vê, a partir, então, desse momento que são os anos 90, né, final dos anos 90, meados e final dos anos 90, o fortalecimento desses preceitos neoliberais, que vem dar toda a base de sustentação, juntamente com a Constituição de 88, tá? Que não tinha esses pressupostos, ela, por isso, colocada ali como uma Constituição cidadã, tá? Para dar esses primeiros indícios de uma visão empresarial para a educação. Bom, feita essa contextualização, quer dizer, isso que a gente vai entendendo qual é o lugar de onde aparece, de onde surge essa LDB, inclusive quero dizer para vocês que a LDB, ela demorou todo esse período de tempo e ela não foi, assim, uma legislação de aprovação fácil, tá? Foi necessário que muitos interesses de grupos poderosos, de grupos financeiros, econômicos, enfim, fossem contemplados na LDB para que ela pudesse ser aprovada, porque ela foi levada meio que em banho-maria durante um bom tempo. E ela acabou sendo aprovada, então, em dezembro, dia 17 de dezembro, se não estiver enganada, de 96, no apagar das luzes do Congresso Nacional, que foi, então, quando nós tivemos a aprovação dessa lei, que também é conhecida como Lei Darcy Ribeiro, que foi um grande educador do nosso país, tá? Em síntese, a LDB representa um conjunto de muitas diretrizes que regulamentam o funcionamento do ensino brasileiro em todos os seus níveis e nas suas diferentes modalidades. Tá? É a nossa maior lei educacional. Todas as normativas, as orientações, por exemplo, as diretrizes curriculares, a BNCC, os sistemas de ensino, as leis que trabalham em nível estadual ou municipal, né, as orientações para
a educação, todas elas estão subordinadas a essa lei maior, que é a LDB. Quando eu digo lei maior, aqui é óbvio que eu estou me referindo à lei educacional. Bom, ela também é a mais completa legislação em favor da educação que já foi redigida. Todas as nossas LDBs anteriores, elas eram muito mais limitantes em termos de educação, tanto porque elas previam menos recursos, em algumas delas nem sequer previam um mínimo de investimento por parte da União, ou dos estados ou dos municípios, tá? Não por parte do poder público. Ela traz uma série de garantias e de direitos e incorpora, por exemplo, a educação infantil como parte da educação básica. A gente já vai ver isso daqui a pouquinho. Quais seriam as principais características que a LDB apresenta, então, né? O que ela traz como principais características? Eu não vou fazer aqui a leitura dos 60 e tantos artigos que a LDB tem, porque a LDB em si vocês podem baixar, né? Há diferentes portais aí que tem a LDB para vocês podem baixar, consultar, fazer a leitura. Como lei é isso mesmo, a forma de estudo é essa, tem que ler, sinalizar os aspectos, né, grifar os aspectos mais importantes e ler de novo, e de novo, e de novo, porque com certeza absoluta ela é tema de concurso para contratação de professores. E como legislação é isso, ela é um trecho puro e simples, né, é algo que está posto ali, a interpretação dela não nos cabe, mas é aquilo que ela traz como informação. Então, eu selecionei aquilo que eu considero que sejam principais características num primeiro momento, e depois aquilo que costuma cair com maior frequência nos concursos, tá bem? Entre as principais características, o que a gente vê? A gestão democrática do ensino público. Isso é interessante porque, como eu falei, tem toda essa articulação com a Constituição de 88, que é uma Constituição que vem para instituir o Estado de Direito Democrático no país, tá? Após um período considerado de não democracia. Então, essa gestão democrática, ela vem colocada tanto lá na Constituição, quanto aqui na característica da LDB. E também prevê a progressiva autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira das unidades escolares. Tá? Então, aí nos artigos 3 e 15, nós conseguimos ver algumas coisas nesse sentido. Essa autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, é óbvio que não é interpretada como a escola pode fazer o que bem entender do ponto de vista pedagógico, administrativo ou financeiro. Existe toda uma estrutura, todo um sistema, né, educacional, ao qual a escola se reporta, e hoje nós temos, por exemplo, do ponto de vista pedagógico, a BNCC, que eu acredito que também vai ser uma outra temática a ser abordada aqui, né, no curso com o professor Marcos, como, então, também uma normativa pedagógica, né, de organização curricular para a educação. Então, essa progressiva autonomia, ela não é uma autonomia no sentido de que as escolas escolham o que bem entendem fazer, trabalhar, ou como fazer a gestão dos seus recursos, tá? Outra coisa que o artigo 4º traz é a educação obrigatória, a obrigação básica, obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de idade. Depois eu vou trazer para vocês que isso foi uma alteração de texto, né, que nós tivemos, assim, bastante tempo depois. No início, a obrigatoriedade era dos 7 aos 14 anos, e hoje a obrigatoriedade é dos 4 aos 17 anos, tá? Então, a educação básica, ela é obrigatória para todas as crianças que estão nessa faixa etária, crianças e adolescentes, e ela também é obrigatória no sentido de ser uma responsabilidade de oferta e de suprir, né, as vagas, as demandas necessárias para o atendimento dessa população por parte do poder público. Também, na LDB, se instituiu a carga horária mínima de 800 horas em 200 dias letivos. Tá? Isso está lá no artigo 24 da LDB. Então, a educação básica brasileira, ela está organizada de forma a compreender um período total de 200 dias letivos, tá? E de compreender um total de 800 horas, e isso, gente, não é uma coisa ou outra, tá? Precisa atender os 200 dias letivos e precisa atender as 800 horas, tá? Não há flexibilidade nesse sentido. Outra coisa que a LDB também trouxe
foi a existência de um currículo composto basicamente por duas partes que acabam se complementando. Um currículo do ensino fundamental e também servindo para essa orientação também servindo para o ensino médio, que é a existência de uma parte comum para o currículo e de uma parte diversificada para o currículo. É em função dessa previsão de uma parte comum para o currículo que nasce, né, a condição de possibilidade da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que nós tivemos aprovada em 2017 para a educação infantil e ensino fundamental, e em 2018 para o ensino médio. No artigo 62 da LDB, também tem uma informação bastante importante e que provocou, à época, uma corrida pela formação de professores, que é a exigência de que a formação docente para atuar na educação básica seja em curso de nível superior. Quer dizer, que haja uma formação numa graduação, que a pessoa tenha realizado uma faculdade. Sendo que, para a educação infantil, estava aceita, então, as 4 primeiras séries do ensino fundamental no nível médio, nos cursos de normal, que era, então, um curso ofertado, né, para a formação de professores. O artigo 64, ele diz que a formação dos especialistas em educação vão acontecer tanto no curso de pedagogia quanto na pós-graduação. Então, nós tivemos aqui, esses especialistas em educação são os coordenadores pedagógicos, os orientadores educacionais, diferentes momentos da história vão trazendo diferentes nomenclaturas para esses profissionais, tá? Os supervisores escolares, os administradores escolares, os especialistas em currículo, tá? Esses sujeitos todos que são os especialistas em educação, eles teriam a sua formação no curso de pedagogia ou então em cursos de pós-graduação, as especializações, né? Bom, entre as principais características, eu comentei antes com vocês que um dos grandes avanços que a gente pode considerar, assim, para essa LDB foi a determinação, né, de um maior investimento, de um percentual mínimo maior para o investimento do orçamento em educação. Então, isso está lá previsto na Constituição Federal, tá? E depois repetido, né, recolocado aí na LDB, dizendo que a União ela deve gastar no mínimo 18% do seu orçamento e os estados e municípios no mínimo 25% dos seus orçamentos na manutenção e no desenvolvimento do ensino público. Tá? Esse dinheiro público pode financiar algumas escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. É o caso, por exemplo, de algumas universidades ou de algumas escolas que são atreladas, né, a fundações educacionais que não têm fins lucrativos. Tá? Por isso, então, algumas escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas podem receber dinheiro público também. E no artigo 87 está a previsão da criação do Plano Nacional de Educação. Então, vejam só, em 96, quando foi promulgada a LDB, já se previa a necessidade da formação de um Plano Nacional de Educação. E, na sequência, já se instituiu a década da educação, tá? Então, nós tivemos aí já o lançamento do primeiro pilar, hoje nós estamos com o PNE, que é aquele que já vai, que é o de 2014 a 2024, né? Agora, no próximo ano, nós temos o encerramento desse plano, ele é sempre um plano decenal, ele é sempre um plano para 10 anos, que vai estabelecer as metas que devem ser alcançadas dentro de cada uma das questões, por exemplo, para a educação infantil, para os anos iniciais, para a alfabetização, para o ensino médio, para a formação de professores, para o financiamento da educação pública, para investimentos na educação superior,
tá? Então, as diferentes modalidades e os diferentes níveis de educação, a questão da formação dos professores e tudo isso vai sendo colocado dentro desse Plano Nacional de Educação, que já estava previsto em 96. Então, vejam como a LDB, em articulação com a Constituição de 88, vão fazendo com que a gente vá tendo coisas, a gente vá implementando ações de políticas públicas, como é o caso do PNE, como é o caso da BNCC, como é o caso do estabelecimento dos sistemas de certificação e avaliação, como, por exemplo, o Enem, tá? Ou os SINAIS, que é o Sistema da Avaliação da Educação Superior, tá? Então, todas essas ações, elas vão compondo um conjunto de coisas que vai tentando levar a cabo, então, né, fazer operacionalizar, levar à prática aquelas questões que foram colocadas na LDB já no início aí, no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, tá? Eu quero só chamar a atenção para o fato de que nós já estamos há bastante tempo, nós já estamos há 27 anos, né, com essa LDB. É bastante tempo, mas se nós formos ver, se nós pensamos em planos decenais, com metas decenais, nós tivemos, então, 3 planos para a educação. Então, por isso que é importante que a gente veja toda essa construção como um processo, né, e que também entenda que a LDB, essa de 96, ela já foi recebendo uma série de reestruturações, tá? Eu já vou falar dessas reestruturações daqui a pouquinho. Bom, dentro dessas características da LDB, uma bastante importante, e isso eu acho que é algo que possa ser alvo de alguma dificuldade de diferenciação, especialmente em questões de concurso, que é a disciplina A Educação Escolar. Nós sabemos que o processo educativo, ou a educação, num sentido amplo, ela é o processo ao qual nós nos submetemos de modo formal ou informal em todas as situações da nossa vida e que vão nos constituindo enquanto sujeito, né? Então, nós vamos nos apropriando de cultura, de uma forma de ser, de conhecimentos, de entendimentos, de valores, enfim, e também vamos produzindo e disseminando esse conjunto de coisas. E isso vai acontecer no nosso ambiente de trabalho, vai acontecer nas situações informais do nosso cotidiano, no nosso contato com a mídia, no nosso contato com a escola, enfim, em diferentes situações, ao longo de toda a nossa vida. Mas a LDB, ela toma exclusivamente a educação escolar como objeto de disciplinarização, tá? No artigo 5º da LDB, isso também é uma característica importante, está que o acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo. Ou seja, todo e qualquer cidadão brasileiro tem o direito ao acesso a uma educação pública gratuita, uma educação básica pública gratuita, tá? Então, cabe ao poder público prover as condições para a oferta de vagas e de estrutura, né, de profissionais que possam atender a essas demandas para todos esses grupos. É permitida a existência ou a coexistência de escolas privadas de educação básica, tá? A LDB prevê que isso exista, desde que elas se sujeitem às mesmas regras, que elas se subordinem também a essa legislação, certo? Então, se houver casos em que o poder público não estiver atendendo às demandas da oferta da educação básica obrigatória, tá? Como um direito subjetivo de todos os sujeitos, o Ministério Público pode ser acionado e exigir, então, ao poder público que cumpra, que atenda a essa demanda. É o caso, por exemplo, de dizer que a educação infantil ela é obrigatória a partir dos 4 anos, mas que um determinado município não atende na totalidade as crianças que estão de 4 a 6, entre 4 e 5 anos, né? De 4 anos a 5 anos e 11 meses.
Se há crianças sem vaga em escola, se elas não têm o poder público, no caso, o município, que é quem deve preferencialmente tratar da educação infantil, tá? Isso também é algo previsto na LDB. Pode ser acionado pelo Ministério Público por meio de denúncia pública, tá? E aí, então, ser obrigado a atender e abrir essas vagas e a ofertar, a suprir essa demanda. Porque a educação, ela é obrigatória, vamos lembrar isso, dos 4 aos 17 anos. Uma outra característica também que a LDB traz e que é importante é sobre o dever dos pais e responsáveis de efetuar a matrícula a partir dos 4 anos de idade, tá? Então, pais que não matriculam os seus filhos nas escolas de educação infantil, no caso, né, com 4 anos, eles também podem ser acionados via conselho tutelar e denunciados ou acusados por negligência ou descumprimento dessa norma, tá? Os pais, no caso, são aqueles que vão responder pelo filho não estar frequentando a escola. No artigo 7º, diz que ao aluno regularmente matriculado numa instituição de ensino público ou privada, em qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou da aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades. Então, o que é que nós temos aqui? Existe algumas religiões que estabelecem determinados horários, dias da semana ou épocas do ano, datas do ano, em que a pessoa não pode realizar atividades outras que não sejam as de cunho espiritual, tá? Para esses alunos, para essas pessoas que têm essa liberdade de crença, está garantido o direito de não se submeter à regra de, por exemplo, frequentar ou realizar uma prova que está prevista naquele dia, tá? Antes, o que é necessário fazer é que esse aluno envie, então, um requerimento, né, solicitando a dispensa, e à escola cabe acatar isso em qualquer nível, certo, pessoal? Ensino superior, educação infantil, ou ensino médio, ensino fundamental. Cabe, então, acatar isso e prever alternativas, por exemplo, alguma prova, uma substituição de data, atribuição de algum trabalho ou de alguma outra atividade que possa corresponder àquilo que seria trabalhado naquele momento, tá? Entre as características, nós comentamos anteriormente que está de gestão democrática do ensino público. E essa gestão democrática, ela precisa ser caracterizada, né, por 2 questões bastante importantes. Primeiro, a participação dos profissionais na elaboração do projeto pedagógico da escola. O PPP, ele também é uma obrigação da escola, toda escola tem que ter um projeto pedagógico, e os professores, então, eles são copartícipes, certo? Não é o gestor da escola ou a equipe gestora que elabora e depois submete à aprovação. O PPP, ele é de construção coletiva por todos os profissionais da educação que estão na escola. A gente já vai ver o que é isso, profissionais de educação aqui para a LDB, tá? E o segundo elemento dessa gestão democrática é o da participação das comunidades escolares, nos seus diferentes formas, né, de ser, nos conselhos escolares, ou então algum equivalente, como, por exemplo, o conselho escolar, a associação de pais e mestres, né, ou associações de pais e professores, a APP, que muitos conhecem assim, tá? Então, a comunidade escolar, ela tem assegurado para ela o direito da participação nestes conselhos, que são deliberativos ou consultivos, não importa, né? Quer dizer, seja conselhos que tomam decisões, ou seja conselhos que emitem opiniões, né? Ou dão orientações, em qualquer dos espaços, a comunidade escolar, então, a ela está assegurado o direito de participar. Vocês também devem ter acompanhado que houve um movimento, primeiramente nas escolas
da rede estadual aqui em Santa Catarina, e depois, então, nas escolas das redes municipais, né, das diferentes regiões do estado, todo um movimento para a instituição da eleição de diretores para as unidades escolares. Esse também foi uma interpretação a partir dessa concepção de gestão democrática, que retira da gestão escolar a noção de ser um cargo de confiança e ocorrer a partir de uma indicação do poder público, seja ele municipal ou estadual. Né? O Plano Nacional de Educação, o PNE em vigor, que é esse que vai até o ano que vem, ele previu, né, e determinou um prazo, então, para que as escolas todas, para que os sistemas todos, os municipais e os estaduais, estabelecessem formas de realizar essa eleição para diretores nas escolas. Tá? Então, isso também vem como decorrência prática desse posicionamento que já existe há 20 e tantos anos, né, há 27 anos, mas que só agora vem se efetivando, assim, de fato, né. Bom, no artigo 22 fala sobre as finalidades da educação brasileira, tá? Então, essa educação brasileira, também essa concepção da finalidade da educação brasileira está articulada à Constituição de 88, que lá já vinha essa concepção de que a educação brasileira deveria, então, desenvolver a formação cidadã e a preparação para o trabalho, tá? Então, o que a gente vê na LDB é que a educação brasileira, nos seus diferentes níveis e modalidades, ela deve prever um percurso curricular, uma proposta de formação para esses alunos, né, que faça com que essa formação ocorra nessas duas direções, da formação cidadã para a atuação social, para a formação humana desse sujeito, enfim, e também para a formação e atuação no mercado de trabalho. Então, essa articulação com habilidades, competências e características que são requeridas pelo mundo produtivo na contemporaneidade. A educação básica, ela pode, segundo a LDB, ser organizada de diferentes modos. Nós podemos ter anos escolares, séries escolares, períodos, ciclos, tá? Então, a composição, o sistema educacional vai definir como vai ser essa composição. A grande maioria das escolas, né, ou dos sistemas de ensino, prevê uma organização por anos escolares. Tá? Também poderá reclassificar os alunos. É o caso, por exemplo, de alunos que podem ser promovidos para outros anos escolares, mediante uma avaliação, um diagnóstico, enfim, tá? Adequar o calendário escolar conforme necessidades locais. Então, nós temos a situação, por exemplo, no norte do país, de um período de cheias, né? Em que fica muito difícil a locomoção dos estudantes até a escola em função da cheia dos rios. O mesmo pode acontecer aqui no Centro-Oeste, no Pantanal. Então, nesses casos, as escolas elas podem adequar os seus calendários. O que elas não podem é deixar de cumprir as 800 horas em 200 dias letivos, tá? Para o ensino médio, a carga horária mínima deve ser progressivamente ampliada até chegarmos a 1.400 horas. Isso prevê que a gente tenha que oferecer, tá? Acrescentar horas aí, mas que a gente tenha que oferecer horas a mais e que isso vai estar ou na ampliação de um ano para o ensino médio, então de 3 para 4 anos existe essa possibilidade, tá? Alguns sistemas trabalham assim, ofertam um ensino médio, que é um ensino médio, por exemplo, profissionalizante, em que você tem uma formação básica e depois você faz uma profissionalização, então você tem ampliação de carga horária e, consequentemente, ampliação de dias, né, ou de um tempo, de um período. E uma outra alternativa também, e essa é a que vem
ganhando mais espaço, inclusive no PNE, isso também já está colocado como meta, não vai ser atendida até o ano que vem, conforme o previsto pelo PNE, mas ela vai acabar se mantendo para o próximo PNE, eu acredito, que é a de instituição de escolas de ensino médio de tempo integral, né? Então, você tem 2 turnos para uma formação, que aí, então, seria uma formação para um percurso formativo diversificado, em que o estudante teria uma formação geral num período, e depois, então, formações a partir de outros projetos, outras áreas de interesse, de repente, algo que fosse vocação local, ou assim por diante. Tá? Quais regras são comuns a toda a educação básica na LDB? A da carga horária mínima, a da classificação, ou seja, os alunos têm que ser classificados, seja por promoção, que é passar de ano, tá? Por transferência, tá? Ou mesmo independentemente da escolarização anterior, que é o caso, por exemplo, que a gente tem da educação infantil para os anos iniciais, a gente não tem promoção. Quer dizer, a criança é obrigada a frequentar a educação infantil a partir dos 4 anos. Mas a educação infantil, ela não tem obrigatoriedade, ou ela não tem como propósito a promoção para o ensino fundamental. Tá? Não há retenção da criança. A criança não reprova na educação infantil. Né? Ela vai, a partir dos 6 anos, ingressar no ensino fundamental, anos iniciais, primeiro ano. Tá? Então, independentemente da escolarização anterior. Outra questão que é importante é a verificação de rendimento. Então, todo o sistema, toda a educação básica brasileira submete a uma verificação de rendimento, quer dizer, a uma avaliação que tanto da LDB quanto todas as outras legislações que nós temos, e já prevista também isso na Constituição, é uma avaliação contínua, cumulativa, tá? Que traz a possibilidade de aceleração, é o caso, por exemplo, do aluno que chega já lendo e escrevendo ao primeiro ano, talvez ele possa já ser matriculado no segundo ano, tá? Isso é uma possibilidade que a lei flexibiliza. A questão do aproveitamento de estudos, né? E também a questão de estudos de recuperação. Então, o aluno que, em sendo verificada uma insuficiência de seu desempenho, ou quer dizer, ele não foi bem, ele está com alguma deficiência, ele não atingiu uma nota mínima considerada necessária. A ele precisam ser colocados suportes de estudo de recuperação. E eu quero chamar a atenção que são estudos de recuperação, e não trabalhos ou provas de recuperação, tá? A todos os níveis de educação básica, existe a regra de controlar a frequência. Então, mesmo na educação infantil, não obrigatória, tá? Por exemplo, aquela do 0 aos 5 anos e 11 meses, desculpa, aos 3 anos e 11 meses, ela também precisa acompanhar a frequência das crianças, tá? Precisa ver o registro dessa frequência. Antes eu comentei com vocês que eu ia tratar também sobre quem são os profissionais da educação, né? Eu acho que é importante que a gente veja essa definição, porque às vezes na LDB vai aparecer professor, docente, né? E em outros momentos vai aparecer profissional da educação. Então, os profissionais da educação são todos aqueles que, atuando na educação escolar, tenham sido formados em algum curso específico para isso. Então, nós temos ali os professores habilitados, tanto em nível médio, porque fizeram magistério, quanto em nível superior, que trabalham na educação infantil, nos anos iniciais, e no ensino, nos anos finais e no ensino médio. Então, o professor habilitado e o professor de formação na graduação ou como ensino médio, são profissionais da educação. Trabalhadores em educação que tenham um diploma de pedagogia com habilitação, ou em administração, em coordenação, em supervisão, em orientação, inspetores escolares, tá? Ou então,
títulos de mestrado ou doutorado na área da educação, obviamente. Esses, então, são outras formas de trabalhadores de educação. Uma outra possibilidade são os trabalhadores portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim. Tá? E, por fim, ainda, alguns profissionais com notório saber que tenham sido reconhecidos pelos sistemas de ensino para ministrar algum conteúdo afim à sua área. É o caso, por exemplo, do sujeito que trabalha como professor, mas não é um professor. Eu sou um engenheiro, eu tenho notório saber em cálculo, e eu, então, dou aula de matemática para o ensino médio ou para os anos finais. Tá? Essa é uma prática também comum na nossa realidade. Todo esse conjunto de profissionais, então, compõem aquilo que nós chamamos de profissionais da educação. Para os profissionais da educação, se prevê a formação para a atuação na educação básica em nível superior em curso de licenciatura plena. Licenciatura plena, antigamente, existia a possibilidade da pessoa fazer uma licenciatura plena ou uma licenciatura curta, tá? Então, essa licenciatura curta, ela só habilitava o professor, por exemplo, para dar aula de ciências no que antigamente era do quinto ao oitavo, da oitava série, né? E para que ele pudesse, então, ter essa habilitação para trabalhar com o ensino médio, ele precisava depois complementar a formação com licenciatura plena. Hoje em dia, essa oferta de licenciatura curta, ela não existe mais, então é necessário que, para atuação, haja a formação em curso de licenciatura, admitida como formação mínima para o magistério da educação infantil, quem tenha feito a modalidade normal. Ainda, sobre esses profissionais da educação, consta a necessidade e obrigatoriedade da oferta da formação em serviço, que é a formação continuada, tá? Então, os professores, a gente vê pelas redes de ensino, né, tanto o Estado quanto os municípios, eles têm que ofertar cargas horárias para a formação de professores ao longo dos anos. Então, todos os anos existem as semanas pedagógicas, as oficinas, as palestras, enfim, diferentes metodologias, diferentes formas de organizar isso, que são meios que vêm para assegurar, então, esse direito do profissional da educação de ter a sua formação gratuita em serviço, tá? E também o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que é o PIBID, que é um projeto que existe, é um programa que existe para ir lá na graduação, já ir inserindo, desde o início da graduação, esse sujeito que está fazendo licenciatura, tá? Talvez alguns de vocês aí até tenham participado de edições do PIBID, né? Na realidade da profissão. Na LDB, no artigo 69, fala sobre, então, a aplicação dos recursos financeiros, que eu comentei para vocês, né, que esses recursos financeiros, eles são, então, assegurados e obrigatórios. É a partir desses recursos financeiros que nós tivemos o estabelecimento de uma legislação que é o Fundeb, que é o fundo esse, né, para a educação básica. E também é a partir desses recursos, desse retorno desses recursos, é que a gente está fazendo todo o financiamento da educação. Então, o pagamento dos professores, os investimentos nas escolas, a formação em serviço desses profissionais, enfim, tudo isso é possibilitado por meio desses recursos financeiros que são originados, então, do retorno de impostos, né? 18% dessa receita, então, retornante, né, resultante dos impostos, 18% por parte da União e 25% por parte dos estados e municípios. Uma coisa bem importante também é que, no caso de constatação do não investimento, do não cumprimento dessa regra, o Ministério Público pode ser acionado e também, assim como quando não ofertada as vagas necessárias, né, para as crianças, ser acionado e fazer com que se cumpra
essa determinação de investimento. Bom, eu comentei com vocês que existem muitas alterações que já foram realizadas na LDB, tá? O texto original de 96, tanto ele deixou algumas lacunas, porque eu já comentei que ele foi escrito e aprovado em meio a algumas tensões, né, e disputas, quanto também a própria mudança toda desses anos, desses quase 30 anos aí, foi provocando essa necessidade, então, de haver essas reestruturações, tá? As principais, a ampliação do ensino fundamental para 9 anos. Eram 8 e passou para 9. A obrigatoriedade da escolarização formal desde os 4 anos, lá na educação infantil. Iniciava aos 7 e agora a obrigatoriedade inicia aos 4 anos. E várias alterações e indicações ou orientações curriculares, como o caso da obrigatoriedade do ensino de artes, tá? A inclusão de perspectivas curriculares que prevejam o trabalho com as diferenças e com a diversidade cultural, é o caso da legislação ou da alteração na LDB que faz a inclusão do trabalho com a cultura, nas aulas de história, com a cultura afro-brasileira, tá? E também a inserção da noção da educação infantil como um espaço de indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Como eu comentei anteriormente, a educação infantil, ela saiu da assistência e foi incorporada para a educação, como parte da educação básica, tá? E ao fazer isso, ficou aquele vácuo, sabe? Aquela lacuna. Então, aí foi depois na alteração de alguns textos, né, dessa legislação, da LDB, dentro dessas alterações, então, foi esse reforço da indissociabilidade entre o cuidar e o educar. Isso veio pelas diretrizes e referenciais curriculares e hoje também está garantido dentro da BNCC. Bora lá, então, ver o que costuma cair na LDB. Olha, a LDB tem vários princípios para a educação, tá? Eu não vou fazer a leitura de todos eles aqui, porque, como eu comentei, vocês vão ter acesso a esse material depois, certo? Mas algumas coisas são importantes. Por exemplo, a gratuidade desse ensino, tá? A igualdade de condições para o acesso e permanência, então, da criança que está em condição de vulnerabilidade social, por exemplo, tá? O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, então, que não haja um único modelo, uma única forma de trabalho, de conceber a educação do país, tá? A gestão democrática também é algo muito importante e recorrente dentro desses princípios, certo? A valorização, aqui também acho que eu não comentei, a valorização dos profissionais da educação, tá? Então, com a instituição, por exemplo, dos planos de carreira, não tinha isso antes da LDB. A partir da LDB, também se instituiu a obrigatoriedade de que os sistemas de ensino tivessem planos de carreiras para os professores, tá? A vinculação entre a escola e o trabalho, certo? A consideração da diversidade étnico-racial, isso, então, é uma legislação que foi incluída bastante recentemente, em 2013, tá? Lembrando, quando eu falo recentemente, é porque a LDB é de 96, certo? A garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, isso é uma alteração de 2018, e o respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Isso, então, por uma alteração dada em 2021, bastante recente. Uma dica que eu dou para vocês: decorem esses princípios, tá? É muito importante que vocês saibam o que são e o que não são princípios da educação brasileira, de acordo com a LDB. É bastante recorrente que haja perguntas, né? Por exemplo, entre os princípios citados abaixo, indica aqueles que não correspondem aos princípios da LDB. Então, para isso, você vai ter que decorar mesmo, tá? Faça alguns mapas mentais, anote essas informações, faça pequenos cartazes, coloque em locais visíveis, sabe? Tanto dos princípios quanto das principais regras que a LDB traz, tá?
e dê atenção, principalmente a esses 3 últimos que eu acabei de citar, que são aqueles mais recentes e que costumam ser colocados, tá, com mais vigor, vamos dizer assim, justamente para ver se você está atualizado em relação à LDB. Dos deveres do Estado, né? Lembrar que o Estado é obrigado, a ele cabe a oferta gratuita de educação dos 4 aos 17 anos. Isso mudou, tá? Recentemente, e a partir, então, de 2013, nós tivemos 3 momentos distintos dizendo o que é a educação básica. Certo? Então, aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. A educação básica brasileira, ela compreende 3 distintos momentos. O primeiro momento é o momento da educação infantil, o segundo momento é o momento do ensino fundamental, e o terceiro momento é o momento do ensino médio. E cabe ao Estado, enquanto poder público, eu não estou falando de um ente federativo, tá? Não é ao Estado de Santa Catarina, é o Estado enquanto instituição pública, tá? Prover a oferta e as condições de funcionamento gratuita, né? A oferta gratuita dessa educação básica que atenda as crianças dos 4 aos 17 anos. Atenção para essa dica, hein? O atendimento especializado para alunos com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, superdotação, altas habilidades, enfim, tá? Ele é transversal a todos os níveis de educação. Nível de educação, educação básica e educação superior. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio na educação básica, tá? Todas as etapas e todas as modalidades. Modalidades. Educação especial é modalidade, o ensino regular é uma modalidade, a educação do campo, modalidade, a educação de jovens e adultos é modalidade, certo? Então, preferencialmente na rede regular de ensino. Isso, a partir de 2013, tem sido colocado dessa forma. Então, também é uma dica importante, são alterações importantes que você precisa gravar, tá? O acesso público e gratuito ao ensino fundamental e ao ensino médio para todos os que não concluíram estas 2 etapas em idade própria. Por exemplo, eu já sou um adulto, eu estou além dos meus 17 anos e eu não concluí o meu ensino médio. Então, eu tenho assegurado o direito de, ainda que eu esteja com 20 anos, com 25 anos, com 45 anos, de receber uma formação de ensino médio. Tá? É por aí que vem a educação de jovens e adultos, por exemplo. Vaga na escola mais próxima à sua residência, isso principalmente na educação infantil, tá? Mas também no ensino fundamental. A toda criança a partir do dia em que completar os 4 anos de idade. Isso também é uma alteração de 2008. Para o ensino médio, não vale essa regra da vaga mais próxima à sua residência, tá? Mas para a educação infantil e para o ensino fundamental, sim. Sobre a incumbência das escolas, quer dizer, o que é obrigação das escolas a partir da LDB? Elaborar, executar, acompanhar, avaliar o projeto pedagógico, tá? O PPP. Administrar o seu pessoal, todos os seus recursos materiais, os seus recursos financeiros, então, o que precisa ser adquirido, o que tem que ser reformado, o que tem que ser consertado, né? Quais são os profissionais que nós estamos precisando, quem entrou de licença tem que encaminhar a contratação de um outro professor, obrigação da escola. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e da carga horária, as 800 horas e os 200 dias. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de carga docente. Então, vocês sabem que os professores, eles elaboram um plano de ensino, né? Às vezes é semestral, às vezes é anual, e a escola tem que ir acompanhando isso e velando, quer dizer, assegurando-se de que o professor está cumprindo esse plano. Prover os meios para que o aluno possa recuperar algum rendimento inadequado que ele tenha, tá? Se articular com as famílias e com toda a comunidade,
Então, mesmo os processos de participação da família na escola, como nos conselhos que eu já comentei anteriormente, isso é obrigação da escola. Informar aos pais ou responsáveis questões sobre frequência e rendimento. Olha, seu filho não está bem, seu filho está com problemas, nós estamos encaminhando para ele, então, que ele faça uma nova avaliação, que ele venha fazer uma aula complementar, né, que ele seja atendido no contraturno, ou então, olha, seu filho tem faltado aula, já são 3 dias seguidos que ele não vem, ou toda quarta-feira à tarde, nas últimas aulas ele não está aqui. Então, é a obrigação da escola fornecer essas informações aos pais. Informar os pais, então, notificar o conselho tutelar do município, ou então o juiz, quando nós tivermos alunos com quantidade de faltas acima de 50% do percentual mínimo exigido por lei. O percentual exigido por lei é de 60% para a educação infantil e 75% para as demais etapas, né, e níveis de educação. Notificar o conselho tutelar também nos casos dos alunos que apresentem uma quantidade acima de 30% do percentual mínimo, tá? Isso é uma alteração de 2019. Promover algumas medidas de conscientização, de prevenção e do combate a qualquer forma de violência. Nós tivemos muitos casos, né, de bullying no âmbito das escolas. Então, em 2018, veio essa alteração na LDB, prevendo que as escolas tenham, por incumbência, por obrigação, né, por responsabilidade, trabalhar com projetos que façam a prevenção às formas de violência. Estabelecer algumas ações destinadas a promover uma cultura de paz, isso também está nessa mesma legislação de 2018, e promover um ambiente escolar seguro, que tenha, então, estratégias de prevenção, por exemplo, ao uso de drogas. Tá? Atenção, fica a dica, que nós temos os pontos mais recentes, que são do ponto 8 ao ponto 10, tá? Que são aqueles que costumam ser os principais alvos dessas alterações, dessas questões que aparecem nos concursos. Sobre a divisão da educação escolar, no artigo 21, tá, há uma subdivisão. Primeiro se fala de educação escolar, eu já comentei antes que educação é uma coisa, educação escolar é um recorte daquilo que acontece em instituições escolares de diferentes níveis, né? Então, tem uma caracterização curricular e pedagógica específica. Essa educação escolar se divide em educação básica e educação superior. A educação básica se subdivide em educação infantil, aí você abre 2 setinhas. Creche, até 3 anos e 11 meses. Pré-escola, de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Depois nós temos o ensino fundamental, abre a setinha, séries iniciais, do 1º ao 5º ano, e séries finais, do 6º ao 9º ano. E o ensino médio, tá? Então, a educação básica brasileira compreende tudo isso. O próximo nível é a educação superior, e aí na educação superior nós temos a formação da graduação e da pós-graduação. Atenção também para essa dica. Esse pode ser uma tentativa, tá, de pegadinha em provas. Se aparecer a divisão da educação básica, lembre que a educação básica é dividida em 3 momentos: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E que a educação escolar é dividida em 2, a educação básica e a educação superior. Tá? Então, esteja bem atento na hora que você for fazer a leitura dos enunciados, porque pode ter cheiro de pegadinha aí, tá bom? Sobre o que costuma cair na LDB ainda, tem também a regra, né, as regras da LDB. Então, a questão da carga horária, que eu já comentei, a classificação, tá, dos alunos, exceto no 1º ano do ensino fundamental. Tá? Pode ser feita por promoção, ou seja, aquele que teve aproveitamento de uma série de 1 ano vai para o próximo. Por transferência,
Então, eu recebo alunos de outras escolas. Independente de uma escolarização interior, mediante uma avaliação. Eu era uma criança que estava em casa, eu estava aprendendo em homeschooling, tá? Que é uma palavra americana para dizer escola caseira, né? Aprendendo, né? Se escolarizando em casa. E aí, então, eu agora estou com 9 anos, eu vou lá, eu faço, me submeto a uma prova e eu, então, ingresso no 3º ano, por exemplo, tá? Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento pode admitir algumas formas de progressão parcial. É o caso, por exemplo, de alguns sistemas de ensino que prevêem, mas isso tem que estar regulamentado no sistema de ensino, tá? Que o aluno fique em dependência de alguma matéria. Eu estou do 1º ano do ensino médio para o 2º, eu reprovei em matemática e história. Então, eu faço o 2º ano, e num contraturno, ou em alguma alternativa, ou no ensino noturno, enfim, eu também frequento história e matemática do 1º ano. Tá? Mas isso precisa ser regulamentado pelo sistema de ensino ao qual a escola responde, ok? As escolas também podem se organizar em classes, em turmas, em ciclos, tá? Existem escolas, por exemplo, as escolas multisseriadas, elas trabalham com uma aglomeração num mesmo local, numa mesma sala de aula, tá? Com diferentes turmas, diferentes níveis. E também há a possibilidade da gente organizar uma turma do ciclo de alfabetização, que seriam crianças do 1º ao 3º ano, de outras formas de organização, tá? Então, existem também essas possibilidades, tá? A verificação do rendimento escolar tem que adotar alguns critérios, tá? Avaliação contínua e cumulativa, a possibilidade de aceleração dos estudos, a prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, o aproveitamento de conteúdos e de estudos concluídos com êxito, inclusive pode ser fora do país, se for o caso, tá? A existência de estudos de recuperação, quero chamar atenção de novo aqui, são estudos de recuperação, trabalhos, atividades, ações pedagógicas de recuperação, de preferência paralelamente ao processo e não ao final apenas, tá? E eles não estão restritos à submissão de um novo instrumento, como, por exemplo, refazer uma prova. O controle de frequência fica a cargo da escola, tá? É exigida a frequência mínima de 75%, como eu já comentei anteriormente, mais a nota, né, para aprovação. Cada instituição expede os seus históricos escolares, que é, então, aquele registro que tem todas as disciplinas, né, e as notas de frequência correspondente do estudante, e a declaração, então, de conclusão da série, tá? Ou então algum diploma, algum certificado de conclusão do nível do curso que o aluno estava frequentando. Atenção para essa dica. Nós tivemos, durante a pandemia do Covid, do coronavírus, né, o Covid-19, vigorou uma lei provisória, que é a 14.040, publicada em 2020, que estabelecia que nos centros de educação infantil, eles foram dispensados da obrigatoriedade de cumprir os 200 dias letivos e as 800 horas, tá? Então, apenas para aquele estado de calamidade pública que foi instituído pelo decreto 6 de 2020, tá, em função da pandemia, a educação infantil, na época, ficou dispensada de atender os 200 dias e as 800 horas. O ensino fundamental, do 1º ao 9º, e o ensino médio, a carga horária foi conservada, quer dizer, as 800 horas, elas foram mantidas. O que foi flexibilizado foram os dias, não precisavam acontecer os 200 dias. Por isso que nós tivemos aquela situação, por exemplo, de uma situação híbrida, em que algumas turmas iam para a escola e outras não, em determinados dias da semana, alternados, e enfim. Tá? Então, essa situação foi pontual, tá? Mas foi algo que aconteceu e houve uma alteração temporária apenas nessa questão da legislação.
Sobre o currículo, em 2013 nós tivemos uma alteração, tá? Dizendo que os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio teriam, então, uma base comum, e essa base comum seria complementada para cada sistema de ensino, atendendo a uma parte diversificada com a sua regionalidade, as suas características, enfim. Em função disso, pessoal, nós tivemos a BNCC, depois da BNCC, os currículos estaduais, tá? E a partir dos currículos estaduais, algumas regiões aqui no estado, eu sei que, por exemplo, a região da AMAI, que é a região dos municípios ali no entorno de Xanxerê, construiu um currículo base para a região da AMAI, e cada município foi inserindo a sua parte diversificada dentro do seu currículo municipal, tá? Então, essa legislação de 2013 abre todo esse espaço para a promulgação em 2017 da LDB, da BNCC, com o seu currículo básico, né, o currículo mínimo, o comum, e o espaço da parte diversificada. Esses currículos devem abranger obrigatoriamente, na sua parte comum, o estudo da língua portuguesa, da matemática, do conhecimento do mundo físico e natural, então as questões relacionadas às ciências, né, da realidade social e política, então aqui nós temos história, geografia, sociologia, filosofia, enfim, especialmente do Brasil. Esse currículo escolar tornou obrigatório, então, né, o ensino de arte, especialmente nas expressões regionais, em 2017. A educação física, lá em 2003, né, se tornou um componente obrigatório. Vocês devem lembrar que teve toda uma discussão também em função da educação física, né, de tirá-la ou não como obrigatória do currículo básico brasileiro. Então, em 2003, nós tivemos o referendo, né, da obrigatoriedade da oferta da educação física, porém é facultado ao aluno a prática da educação física nos casos em que ele cumpre uma jornada de trabalho superior a 6 horas, então o estudo noturno, né, o estudante que estuda à noite, que ele seja maior já de 30 anos, que ele esteja prestando um serviço militar, por exemplo, né, ou então que ele tenha prole, que é o caso das pessoas que já têm filhos. No currículo, na alteração de 2017, nós tivemos que o ensino de história deveria, então, atender e dar conta das contribuições das diferentes culturas e etnias na formação do povo brasileiro. Então, que esse currículo deveria ser um currículo multicultural. No ensino do ensino fundamental, a partir do 6º ano, é ofertada a língua inglesa. Isso, gente, como uma obrigatoriedade. Como a gente tem uma parte comum e uma parte diversificada de currículo, nessa parte comum, nós temos como obrigatoriedade a oferta a partir do 6º ano. Se no aspecto diversificado, o sistema de ensino optar por ofertar o inglês, né, a língua inglesa, a partir do 1º ano, ou já na educação infantil, não há problema nenhum, tá? Isso entra como um entendimento da oferta de uma parte diversificada para o currículo. Os conteúdos relativos aos direitos humanos, à prevenção das formas de violência contra a criança, o adolescente, a mulher, enfim, tá? Todas essas questões também, para todos os níveis de ensino, então, desde a educação infantil ao ensino médio, a LDB prevê, desde 2021, que haja abordagem dessas temáticas, certo? Nos conteúdos curriculares, e a exibição de filmes de produção nacional. Isso foi colocado, então, como uma proposta de componente curricular integrado à proposta da escola, tá? Sendo a exibição obrigatória por, no mínimo, 2 horas mensais, isso desde 2014. Na LDB atualizada, algumas mudanças que foram bem recentes, que são agora de 2022, então, a alteração dos artigos 4º e do artigo número 22, né? No artigo 4, a gente tem lá
Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos como a variedade e a quantidade mínimas por aluno de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas de cada estudante, inclusive mediante a provisão de imobiliário, equipamento, material pedagógico apropriado. Então, aqui, foi incluído nesses padrões mínimos de qualidade do ensino a previsão da oferta até de imobiliário. Então, a educação infantil, por exemplo, ela tem questões que lhes são específicas em relação ao mobiliário, ao tamanho, à existência de banheiros nas salas de aula, né? Há mesas de trabalho coletivo, que são características da educação infantil e que asseguram um padrão mínimo de qualidade. Então, a partir dessa alteração de 2022, esses elementos eles passam a ser previstos também, essa questão de imobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos, como indicativo de padrão mínimo de qualidade. Também foi alterada no artigo 4 a alfabetização plena e a capacitação gradual para leitura ao longo da educação básica, como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. A gente sabe que existem vários pactos sobre a alfabetização, muitos estudos a respeito disso, né? Mas sim, que instituem, né, os anos iniciais, principalmente do 1º ao 3º ano, como o espaço específico da alfabetização. Aqui nós temos uma alfabetização plena, uma capacidade gradual de leitura ao longo de toda a educação básica. Quer dizer, até o final do ensino médio, isso precisa continuar sendo um tema de trabalho, de investimento e de preocupação por parte de todos os professores. Nessas mudanças de 2022, teve também alteração no artigo 22, tá? São objetivos precípios da educação básica, a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput desse artigo. Então, de novo, se retoma aqui essa noção de que a educação básica e a alfabetização plena ocorrida na educação básica são requisitos, né, para que o cumprimento das finalidades, que seriam as finalidades da educação, né, da formação cidadã e a preparação para o trabalho, possam ser atendidos. Em 2023, nós já tivemos uma alteração, tá? O artigo 4º teve a inclusão também de algumas alíneas relacionadas à educação digital, por exemplo, a previsão de que haja um investimento e a garantia de possibilidade de conectividade em todas as instituições públicas de educação básica, tá? O letramento, a alfabetização e o letramento digital das pessoas, então, de todos os estudantes da educação básica também, certo? Essas relações entre o ensino e a aprendizagem digital, então, devem prever algumas técnicas, algumas ferramentas e alguns recursos que sejam próprios do ponto de vista educativo e que fortaleçam os papéis tanto do professor, né, quanto da aprendizagem do aluno. Bom, essas seriam, então, as principais questões, né, que trabalham no entorno todo aí dos conteúdos da LDB. Vocês viram que, como eu falei, é bastante coisa, né? Existe uma quantidade enorme aí de informações. A LDB, ela é uma legislação longa. Como orientação para estudo, eu indico que vocês imprimam a LDB, que vocês leiam, que vocês grafem, né, que passem aí os seus canetões coloridos na LDB, que destaquem palavras e que estejam atentos principalmente a essas questões da educação especial, da alteração dos currículos, tá? Das questões dos investimentos, do financiamento do investimento na educação, certo? Das formas como a educação brasileira é organizada em educação básica e a educação escolar brasileira organizada na educação básica e educação superior,
Eu entendo que esses são os elementos, assim, mais... aí os princípios, óbvio, né, da educação brasileira. Esses são, acredito eu, os elementos mais centrais para que vocês possam ter um excelente desempenho dentro desses concursos que vocês vão realizar.